Quando os vizinhos da Megan retornaram de um evento naquele dia, eles perceberam que as chaves do apartamento dela estavam jogadas no chão. A princípio, não havia nada de alarmante nisso. Afinal de contas, ela poderia facilmente ter deixado o objeto cair e esquecido ali fora. Mas quando se aproximaram, eles perceberam que as chaves estavam cheias de sangue. Eles acharam aquilo muito estranho e resolveram entrar no apartamento da jovem para ver se estava tudo bem. Mas a cena que eles encontraram foi chocante e totalmente angustiante. Eu já vou contar tudo para vocês, mas antes, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. Se você está chegando por aqui agora, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu sei que tem muita gente também que está sempre por aqui e ainda não se inscreveu no canal. Então, por favor, ajuda um amiguinho aí, se inscreve aqui no canal, não custa nada para você e eu fico muito feliz. Ah, pessoal, essa semana tá tendo vídeos novos todos os dias. E eu vou deixar em um comentário fixado aqui embaixo todos os vídeos que eu publiquei até agora para comemorar os 100 mil inscritos. Então depois desse vídeo, dá uma olhadinha lá para conferir se você não perdeu nenhum. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que tá aqui comigo e agora sim, bora pro caso de hoje. Megan Newton nasceu no ano de 2002, na pequena e charmosa cidade de Stoke-on-Trent, que fica na Inglaterra. Desde quando era muito pequena, a Megan sempre demonstrou interesse por esportes e natureza. Ela foi descrita por familiares e amigos como uma garota doce e talentosa. Seus talentos cresceram continuamente por sua infância e durante sua adolescência, a Megan se destacou muito na escola e além de ser bem popular e muito estudiosa, ela ainda fazia parte do time de futebol feminino do colégio. A garota tinha muitos amigos e não se importava muito com a idade deles. Ela tinha diversos amigos em sua turma, na turma de pessoas mais novas que ela e também tinha amizades com garotas e garotos de turmas mais velhas. Por conta de sua ampla rede de amigos, a Megan sempre recebia convites para as melhores festas de diversas turmas diferentes. Apesar de toda essa popularidade e carisma, a jovem era muito acessível. E também não era nada arrogante e estava sempre disposta a ajudar naquilo que estivesse ao seu alcance. Para vocês terem noção, pessoal, a Megan era aquele tipo de pessoa amável e bondosa que se encontrasse uma senhorinha carregando com dificuldades as suas sacolas pesadas de compra, ela prontamente se ofereceria para ajudar, e se fosse necessário, ela carregaria sacolas pesadas até a casa da senhora. Enfim, com tudo isso, fica fácil presumir que ela era uma jovem bondosa, dedicada, inteligente e com muitos sonhos. Aliás, é preciso dizer aqui que um dos principais sonhos da jovem era o de terminar os estudos no ensino médio e em poucos meses conseguir uma bolsa de estudos em alguma renomada universidade americana, para estudar fisioterapia ou terapia esportiva, que era o que ela gostava. Alguns anos mais tarde, o pai da Megan, um homem chamado Michael, revelou em uma entrevista que ninguém da família deles tinha nenhum curso superior e que se ela conseguisse realizar seu sonho de entrar na universidade, a Megan seria a primeira a fazer uma faculdade e ter uma graduação no ensino superior. E é claro que isso seria motivo de orgulho para todos os familiares da jovem. Já a mãe da Megan, uma mulher chamada Sarah, falou também em entrevista e garantiu que as duas eram muito unidas e que a relação das duas era muito mais do que a hierarquia entre uma mãe e uma filha. Para Sarah, elas eram também amigas e confidentes uma da outra. É importante dizer, pessoal, que a Megan não perdeu tempo e estava fazendo inscrições para bolsas de estudo em várias universidades dos Estados Unidos. E tanto ela quanto seus familiares estavam muito confiantes de que a jovem seria aceita em alguma daquelas faculdades. Mas não é só de sonhos que as pessoas sobrevivem, né, gente? Aliás, sonhos não são capazes de pagar as contas de ninguém. E por isso, assim que completou seus 18 anos de idade, enquanto o seu sonho de estudar em uma universidade americana não chegava,
a Meghan conseguiu uma vaga e começou a trabalhar em um restaurante fast food que ficava no centro da cidade. Ela optou por procurar um trabalho para que ela conseguisse se manter e fazer as suas coisinhas, sem a necessidade de ficar pedindo dinheiro aos seus pais semanalmente. Não se pode negar que o trabalho no fast food era puxado, mas isso não era um problema para Meghan. Afinal de contas, ela era quase uma atleta e seu preparo físico a ajudou a não sentir dores nas pernas e nem nas costas por trabalhar praticamente o dia inteiro de pé. Eu preciso dizer, pessoal, que é bastante comum no Reino Unido e na Europa os filhos saírem da casa de seus pais logo que completam a maioridade. Mesmo que ainda estivesse aguardando ser aceita na universidade, a Meghan achou melhor deixar a casa de seus pais. E com isso, ela alugou um pequeno apartamento. Ela optou por um apartamento justamente por conta da segurança. Ela era uma jovem sozinha e pensou que seria muito mais seguro viver em um prédio rodeado de câmeras de segurança, que ficam ligadas dia e noite. No dia 19 de abril de 2019, uma sexta-feira, a Meghan saiu do trabalho por volta das 10h20 da noite e seguiu seu caminho de todos os dias com direção à sua casa. Chegando lá, ela entrou no banheiro, tomou um banho, trocou de roupas, secou seus cabelos e fez uma maquiagem básica. Nesse dia ela estava muito feliz porque ela sairia com seus amigos para beber e dançar. Por volta das 23 horas daquele mesmo dia, as câmeras de segurança do prédio registraram o momento quando a jovem saiu para ir para uma baladinha com os seus amigos. Todos os seus colegas e amigos que viram a Meghan naquela noite disseram que ela estava radiante como sempre. Ela estava muito feliz por ter feito uma tatuagem nova e foi relatado que eles curtiram a noite toda em um barzinho meio que balada até por volta das 3 horas da manhã, horário que geralmente as baladas da cidade costumavam diminuir o ritmo e as pessoas começavam a se despedir e ir embora. E foi exatamente neste horário que a Meghan resolveu ir para sua casa. Ela explicou a seus amigos que já estava cansada, porque afinal de contas ela tinha saído do trabalho, em seguida tomado um banho e ido direto encontrar os seus amigos, então ela estava exausta. Enfim, na manhã do dia seguinte, os vizinhos da Meghan encontraram as suas chaves no chão e as chaves estavam sujas de sangue. Eles imediatamente foram até o apartamento da jovem e tocaram a campainha, mas ninguém atendeu a porta. Como eles estavam com as chaves, eles decidiram abrir a porta do apartamento. E assim que entraram, eles se depararam com o corpo da Meghan já sem vida. Apavorados e bastante confusos com aquela cena horrível, os vizinhos ligaram rapidamente para a polícia. Quando os oficiais chegaram no apartamento da Meghan, a primeira coisa que eles repararam foi que não havia sinais de arrombamento e que a maçaneta da porta do lado de dentro estava suja de sangue. Então, inicialmente, eles concluíram que quem quer que fosse o responsável por aquilo tudo, essa pessoa teria entrado no prédio com a permissão da Meghan. Eles também perceberam que no hall do prédio, assim como no estacionamento, havia câmeras de segurança por toda a parte. Então, enquanto uma equipe levava o corpo da Meghan para um exame pós-mortem, outra equipe checava as gravações das câmeras de segurança. Foi constatado que a Meghan foi abusada sexualmente antes de ser morta, e a causa da morte foram os diversos ferimentos causados por uma grande faca. Nas filmagens das câmeras de segurança, foi registrado o momento em que a Meghan chegou em seu apartamento acompanhada de um homem, e eles entraram juntos na casa da Meghan. Cerca de 1 hora depois, as câmeras registraram o momento em que esse homem saiu sozinho do apartamento da jovem. Acontece que esse homem era o Joseph Trevor, mas por que a Meghan levaria um assassino para dentro da sua casa? Isso não faz sentido, não é mesmo, gente? Se ela soubesse que ele ia fazer algo de ruim para ela, tenho certeza que ela não levaria. Bom, pessoal, o que eu ainda não contei para vocês é que quando a Meghan saiu do barzinho que estava com seus amigos, ela foi para um ponto de táxi para pegar um carro e voltar para casa em segurança. E foi lá que ela encontrou o Joseph.
Os dois não eram desconhecidos, eles haviam estudado juntos no ensino médio e ele tinha a mesma idade que ela, ou seja, 18 anos. Além disso, ele jogou futebol no time masculino da escola e por conta disso, os dois sempre tinham um assunto para conversar quando se encontravam nos corredores e festas da escola. É claro que ela ficou feliz em reencontrar um grande velho amigo da escola. O Joseph disse para ela que estava encrencado, porque havia bebido demais e usado entorpecentes, e o pai dele era um policial aposentado, então quando ele chegasse em casa a coisa ia ficar feia, e por isso ele estava enrolando o tempo ali no ponto de táxi, esperando o encanto do álcool e das drogas passar definitivamente. Agora, lembra quando eu disse para vocês que a Megan era uma garota muito bondosa e que estava sempre disposta a ajudar o próximo? Pois bem, ela então convidou o Joseph para dormir na casa dela, porque assim, quando ele chegasse na casa dele no dia seguinte, o seu pai não desconfiaria de nada, pois ele já estaria sóbrio. E ele prontamente aceitou o convite, e os dois então entraram em um táxi e seguiram para o apartamento da Megan. Exatamente às 13h45 da manhã, no dia 20 de abril, as câmeras do prédio da Megan registraram quando ela chegou junto com o Joseph. Tudo parecia normal até aquele momento. A Megan estava sorrindo e aparentemente os dois estavam conversando e fazendo piada de alguma coisa. Logo na sequência, a Megan abre a porta do seu apartamento e os dois entram. Como sabemos agora, o combinado era que o Joseph passaria a noite na casa da Megan. Mas 90 minutos depois, as câmeras capturam as imagens do Joseph saindo sozinho do apartamento da Megan. As câmeras do estacionamento do prédio registraram um momento em que o Joseph jogou as chaves do apartamento da Megan no chão e seguiu como se nada tivesse acontecido. O jovem caminhou por cerca de 15 minutos até uma ponte e todo esse caminho foi registrado por câmeras de segurança das ruas da cidade. E isso é uma coisa que eu acho incrível na Inglaterra. Quase todos os lugares têm câmeras de segurança. Enfim, uma destas câmeras, pessoal, conseguiu capturar imagens nítidas que mostravam que as mãos do Joseph estavam com muito sangue. Provavelmente sangue da pobre Megan. Quando Joseph chegou em uma ponte, ele se sentou bem no parapeito dela e isso chamou a atenção de um motorista que estava passando pelo local, que imediatamente acionou a polícia. Os policiais foram até o local e levaram o jovem até o hospital para que fosse avaliada sua saúde mental. Os médicos que atenderam o Joseph atestaram que estava tudo certo e que não tinha nada de errado com o garoto. Então ele foi encaminhado de volta para sua casa. Até mesmo porque, como já sabemos, o pai do Joseph era um policial aposentado, então ele era conhecido dos oficiais que encontraram seu filho sentado na beira da ponte. É evidente que a essa altura o corpo da Megan já havia sido encontrado, e foi um amigo do Joseph que informou ele sobre a morte da garota. O jovem confidenciou ao seu amigo que havia feito algo muito ruim, mas não deu detalhes do que seria isso. Como vocês devem imaginar, quando os policiais viram as imagens das câmeras de segurança, não demorou muito para que eles identificassem o Joseph, e por conta disso, uma viatura foi designada para a casa do jovem. Os policiais prenderam o Joseph em custódia para colher seu depoimento, e o garoto apenas disse que esteve com a Megan naquela noite, que eles tiveram relações consensuais e que ele não se lembra de mais nada. A única certeza que ele tinha é que ele não tinha feito mal algum para sua amiga. Segundo informações oficiais do Joseph, ele teve um apagão do momento em que entrou no apartamento da Megan e que durou até o momento em que ele foi encontrado pelos policiais na ponte. Obviamente, os policiais não acreditaram na inocência do Joseph e em suas explicações de ausência temporária de consciência. Isso porque diversas câmeras haviam filmado tudo, todos os seus movimentos, inclusive havia boas imagens de suas mãos cheias de sangue. Mas não é chocante para ninguém que o Joseph tenha insistido em se declarar inocente. Por conta disso, o Estado preparou um advogado para fazer a sua defesa e o jovem foi a julgamento. O julgamento começou, pessoal, em fevereiro de 2020. E desta vez o Joseph seguiu as orientações do seu advogado de defesa e se declarou culpado de 2 acusações de estupro e também uma acusação de assassinato.
Assim que teve a oportunidade de falar no julgamento, Joseph explicou que na noite em que tirou a vida da Megan, assim que eles chegaram no apartamento dela, ela se desculpou com ele por um boato que ela tinha espalhado na época do colégio, de que o Joseph tinha obrigado uma menina a fazer sexo oral nele. Embora esse boato não tenha tido consequências legais para o Joseph, isso meio que queimou ele na cidade e ele ficou assombrado por esse boato a sua vida toda. Inclusive, ele relatou que algumas semanas antes de encontrar com a Megan, ele tentou tirar a sua própria vida, mas não teve sucesso. Ele disse que quando a Megan tocou nesse assunto, mesmo que para pedir desculpas, ele foi tomado por uma raiva e acabou surtando e tirando a vida da jovem. Ele disse que em seguida sentou na beira daquela ponte porque sua intenção era realmente pular e só não fez isso porque foi impedido pelos policiais. É evidente que a promotoria não acreditou nessa história e disse que ele inventou aquilo tudo para parecer que ele teve um bom motivo ou uma justificativa para ter tirado a vida da pobre Megan. Ele estava tentando se inclinar para um surto momentâneo, no qual ele não obteve controle sobre as suas ações. Mas aquela historinha toda era uma maneira inaceitável de debochar do sistema judiciário. A promotoria continuou falando e alegou que, na verdade, o Joseph tentou conseguir sexo com a Megan porque sempre a desejou desde os tempos do colégio. E quando ela se recusou, ele abusou da jovem e tirou sua vida na sequência. De qualquer forma, o Joseph Trevor foi considerado culpado de todas as acusações contra ele e foi em seguida sentenciado à prisão perpétua, com o mínimo de 21 anos para pedido de liberdade condicional. Mas esse veredito, pessoal, não agradou muita gente não. A família da Megan não ficou feliz com a sentença, porque o Joseph tinha acabado de completar 19 anos de idade na época em que ele foi condenado. Então, aos 40 anos, ele poderá entrar com pedido de liberdade condicional e, se conseguir, viver a sua vida livre, leve e solto, o que claramente a Megan não poderá fazer. A sua mãe, a Sarah, disse em depoimento que menos de um mês depois da sua filha ter partido, ela recebeu uma carta da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, com a positiva de que ela havia sido aceita na universidade. Então, se estivesse viva, a Megan estaria realizando seu sonho de estudar e formar em uma universidade americana. E isso, para mim, pessoal, foi o mais triste desse caso. Saber que a jovem Megan teve os seus sonhos interrompidos por conta do ego ferido de um jovem qualquer. Eu não consigo entender o que se passa na cabeça desses jovens de tirar a vida de uma outra pessoa assim de uma forma tão banal por motivo nenhum. Eu tenho um outro caso aqui no canal que é bem parecido com esse. A jovem, assim, tinha um futuro brilhante, ela tocava piano, era linda. É um caso de Portugal, inclusive. E eu vou deixar ele aqui pra vocês, junto com os outros casos que eu falei que eu vou deixar aqui no comentário fixado, para que você possa assistir. É muito triste essas coisas, né? Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse caso? Vocês acham que essa pena foi justa? Aos 40 anos, provavelmente o Joseph vai estar solto. E aí, o que ele vai fazer? Vocês acham que ele vai voltar a aprontar por aí? Ou vai tomar um jeito na vida? Bom, deixa aqui pra mim o que vocês acham. E como sempre, se você ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.